Fala aí, eu sou o Danilo do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre ciclos termodinâmicos com variação de entropia. Então, um ciclo termodinâmico, por exemplo, uma máquina térmica, acontece o seguinte: a gente cede um calor de uma fonte quente para um ciclo, parte desse calor vai ser usado para realizar trabalho e parte vai ser perdida para o ambiente na forma de uma fonte fria, um calor frio. A pergunta é: por que não existe máquina térmica com 100% de eficiência? Porque ela não pode pegar esse calor todo e converter tudo em trabalho e não perder calor para fontes frias. Então, a gente tem que lembrar que entropia é uma função de estado. Se é uma função de estado, ela só depende do ponto inicial e final. Então, qual vai ser a entropia de um ciclo? A entropia de um ciclo vai ser igual à variação da energia interna nesse ciclo. Vai ser igual a zero. Se o ponto inicial é igual ao ponto final, então não tem variação, igual a zero. Então, em ciclo, variação de entropia igual a zero, variação de energia interna é igual a zero. Aqui a gente mostrando outro ciclo, ó. Fonte quente, fonte fria, calor quente, calor frio, trabalho. Certo? Agora a gente tem que lembrar que a variação de entropia do meu universo, ela vai ser a variação de entropia do ciclo, que a gente já sabe que isso aqui vai ser igual a zero, mais a variação de entropia da fonte quente, mais a variação de entropia da fonte fria. Então, se a gente olhar para a fonte quente primeiro, na fonte quente, a fonte quente está a uma temperatura constante, T quente, então a entropia é a integral de dq sobre T. Como T é constante, T vai para fora da integral, vai ser a integral de dq. Então vai ficar Q quente sobre T quente. Só que na fonte quente, o calor quente está saindo da fonte. Se ele está saindo da fonte, ele é negativo. Então, qual que é a variação de entropia na fonte quente? É Q quente sobre T quente. Só que negativo. E na fonte fria? Na fonte fria, está entrando um calor QF e a fonte fria está a uma temperatura constante TF. Então, a variação de entropia dela vai ser QF, agora positivo porque está entrando na fonte, sobre a temperatura dela, TF. E essa variação de entropia na fonte fria. Lembra da segunda lei da termodinâmica? A variação de entropia do universo tem que ser sempre maior ou igual a zero. Então, se a gente somar a do ciclo com da fonte fria com da fonte quente, a gente chega a isso aqui. O da fonte quente, menos QQ sobre TQ, do ciclo é zero e da fonte fria mais QF sobre TF. Isso tem que ser maior ou igual a zero. Se a gente manda isso aqui para lá, a gente chega nisso aqui. Se a gente multiplicar aqui cruzado, a gente vai chegar no seguinte, que menos TF sobre TQ tem que ser maior ou igual a menos QF sobre Q quente. Se a gente somar um dos dois lados, eu vou somar um dos dois lados. Vou botar um aqui e um aqui. Certo? Vocês já conhecem essas fórmulas aqui? Um menos o calor frio sobre o calor quente é a eficiência de um ciclo. E 1 menos TF sobre TQ é a eficiência de um ciclo de Carnot. Reparou onde a gente chegou? A eficiência de um ciclo, ela tem que ser menor ou igual à eficiência de um ciclo de Carnot. Então, se a gente tiver um ciclo que a entropia é igual a zero, ele é completamente reversível. Então, vamos lá. ΔS é igual a zero. Então, a entropia desse ciclo é exatamente igual à entropia de Carnot. Agora, se a variação de entropia é positiva, a eficiência dele é menor do que a do Carnot. E se a variação de entropia for negativa? Se a variação de entropia fosse negativa, a eficiência dele seria maior do que a do Carnot. Isso significaria que eu poderia ter 100% de eficiência. Só que processos com entropia negativa ocorrem? Não ocorrem, eles são impossíveis.
Então uma máquina com 100% de eficiência é impossível, porque a variação de entropia dela seria negativa. Beleza? Então agora lembrando, a variação de entropia de um ciclo é igual à variação da energia interna de um ciclo, como são funções de estado, o estado final é igual ao estado inicial, vai ser igual a zero. Lembrando que a entropia do universo de uma máquina térmica vai ser a variação de entropia da fonte quente mais a da fonte fria mais a do ciclo, que é igual a zero. E isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. A eficiência de um ciclo tem que ser sempre menor ou igual a 1 menos temperatura fria sobre temperatura quente. Vai ser igual quando o ciclo for reversível, variação de entropia igual a zero. Vai ser menor quando a variação de entropia for positiva, como um ciclo irreversível. E a eficiência ela nunca pode ser maior do que isso aqui, porque isso significaria uma variação de entropia positiva, e esses processos são impossíveis. E agora só lembrando que o trabalho que um ciclo realiza é a diferença entre o calor quente menos o calor frio. Essas informações aqui vão ser úteis para resolver os exercícios. Então, se esse vídeo te ajudou, responde aí, bons estudos e até a próxima.